Graças e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Eu queria convidar os irmãos a sentar um pouquinho mais na frente, né? Para a gente ficar mais pertinho uns dos outros. Amém? Fica até mais quentinho também, né? Para aqueles que são friorentos. Mas vamos iniciar o nosso culto enquanto os outros irmãos vão chegando. Nós vamos aqui já iniciando esse momento de adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos ao nosso Deus, clamando a Ele nesta noite, que esteja presente no nosso meio, falando conosco e nos orientando. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por mais uma noite que nós estamos aqui, juntos, para adorar o nome de Jesus, para glorificá-lo, para exaltá-lo na beleza da santidade. E nós, ó Pai, nesse momento, colocamos o nosso coração, ó Deus, no Senhor, a nossa mente, ó Deus, cativa ao Teu Espírito, ó Pai, e que nós possamos juntos aqui, como igreja, como povo do Senhor, possamos juntos louvar, engrandecer, bendizer o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te amamos, ó Pai. Nós te amamos porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, nós estamos aqui rendidos à presença do Senhor. Fala conosco, Pai, e em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos ajude, nos auxilie, nos ensine aqui nesse momento como adorar o Senhor, como buscar a presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Amém? Salmo de número 32, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a Tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor, Senhor, as minhas transgressões, e Tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a Ti a tempo de Te poder achar, até no transbordar de muitas águas. E estas lhes chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração.
Amém? Que salmo lindo, maravilhoso. Aqui a gente vê um homem que escreveu esse salmo, um homem que fez muitas coisas ruins. Pensa, esse é um salmo de Davi. Davi, um homem que muitas coisas ruins fez durante a sua vida. Assassino, adúltero. E esse homem, assassino e adúltero, é um homem que chega e diz: feliz é aquele cuja o pecado, a transgressão é perdoada. Feliz é o homem que o Senhor não imputa pecado, que vê neste homem uma vida de piedade, de santidade. Feliz. E ele vai dizer que quando nós calamos e não confessamos, e aqui eu abro um parênteses para vocês, irmãos, o nosso pecado nós não confessamos para o padre, nós não confessamos para o pastor, nós não confessamos para o irmão, a não ser que esse pecado tenha ofendido alguém, você vai confessar para esse alguém. Mas nós confessamos diretamente ao trono da graça, da misericórdia de Deus, como o próprio Davi diz que muitas vezes, ou todas as vezes, melhor é cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Os homens têm dificuldade para nos perdoar. Os homens têm dificuldades de entender, muitas vezes, a agressão que nós cometemos contra eles. Os homens têm dificuldade de nos perdoar as falhas que nós cometemos contra eles. Mas eu quero te dizer, Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus bondoso, que nos perdoa em qualquer falha que nós cometermos. Amém? O Senhor perdoa toda e qualquer falha, porque Ele é um Deus gracioso e bondoso. Amém? Que você seja feliz nessa noite, por colocar o seu coração diante da presença desse Deus glorioso e majestoso. Por você ter a oportunidade aqui, hoje, agora, neste momento, neste minuto, de poder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e pedir: Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me, Senhor. Que as minhas transgressões não conte naquele grande dia, porque já foram perdoadas por Ti. Nós temos essa oportunidade agora. Você tem essa oportunidade agora de fechar os seus olhos e orar ao Senhor e confessar os seus pecados a Ele e dizer a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados. Faça isso, feche os seus olhos, olhe para Deus nesse momento, esse Deus glorioso, esse Deus majestoso, esse Deus que não imputa a nós o nosso pecado. Se Ele o fizesse assim, Ele nos mataria, Ele tiraria a nossa vida, porque nós não a merecemos, mas não, Ele é gracioso. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Somos falhos, falhamos com as pessoas, falhamos, ó Pai, com o irmão, falhamos, ó Deus, em servir ao Senhor, falhamos, ó Pai, como igreja, falhamos, ó Deus, somos pecadores e carecemos de Ti, Jesus, carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu favor, necessitamos da Tua presença, ó Deus, porque o mesmo Davi vai dizer, Pai, a Tua palavra vai dizer que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E se o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, Pai, que o Senhor encontre em mim nesta noite um coração quebrantado, para que eu possa, Pai, nesse momento, levantar as minhas mãos sem culpa, abrir os meus lábios, ó Deus,
para louvar ao Senhor. E, ó Deus, exaltar o teu santo nome com o coração cheio de esperança, cheio de alegria de que o Senhor já me perdoou. E se eu sou perdoado pelo Senhor, Pai, a tua palavra diz aqui no Salmo: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que o Senhor não imputa pecado. Nesta noite nós queremos te adorar, te glorificar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé e juntos nós vamos cantar ao Senhor e adorar ao nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor, né? Como o pastor falou, com as palmas. Nós vamos começar um louvor agora e eu quero ver todo mundo com as palmas bem bonitas, amém? Todo mundo junto. Oh, aleluia! Vamos declarar que o sangue dele foi derramado lá na cruz para que nós pudéssemos ter salvação, amém? Sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Declare que você é vencedor. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que
Glória a Deus. Nós queremos estar, Senhor Jesus, na sala do trono. Aleluia. Oh, aleluia. Abra o seu coração, amém? Diz que você quer sentir a presença dEle. Queremos te ver, Senhor, queremos te sentir, te adorar. Vamos assim com as palmas assim, ó. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Oh, pois abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, pois exaltado. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, oh Deus, abra os olhos do meu coração, quero te ver, oh eu quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Oi, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Vamos declarar: Santo, 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 quero te ver, pois só tu és santo, 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 Santo. Quero te louvar, quero te adorar, quero te ver. Oh Deus, queremos te louvar, queremos te adorar, aleluia, sentir a tua presença, Pai. Recebe o nosso louvor. Te ver.
agora, amém? Vamos. Quero te ver. Louve ao Senhor, igreja. Quero te ver. Quero te louvar. Quero te adorar. Quero te ver. Mais uma vez eu quero te ver. Oh, Pai, queremos. Quero te ver. Eu quero te louvar. Eu quero te adorar. Quero te ver. Oh, aleluia, amém? Quem quer sentir a presença do Senhor? Aleluia. Em pedaço minha alma estava, mas por tua graça perfeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, e agora eu posso ver, posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver tua vida. Ele entregou.
entregou a vida dele para que nós tivéssemos salvação. Aleluia. Vamos estar louvando a Ele, dizendo: aclame ao Senhor, louve ao Senhor, abre os teus lábios. Oh Pai, Tu és o nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh, pois Tu és consolo. Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Oh, pois firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Salvador, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, oi, Tu és abrigo, força e refúgio é o Senhor. Oi, com tudo que você é, louve e adore. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Oi, montanhas Se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. oh Pai, firmados estarei, sempre te amarei. pois incomparáveis Incomparáveis são
dar uma salva de palmas ao Senhor? Merecedor de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Podeis assentar. Amém. Você que vai ofertar ao Senhor, nós temos QR Codes. Se você for fazer de forma física, levante suas mãos, que a pessoa passa, entrega o envelope para você. Mas nós temos QR Codes aí atrás dos bancos, que você pode fazer a sua oferta, pode entregar o seu dízimo de forma voluntária. Tá? Ninguém é obrigado a doar nada, dê de forma voluntária, para que a gente possa estar louvando ao Senhor com os bens que Ele nos dá, com a provisão que Ele nos dá. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo pela provisão, pelas ofertas, pelos dízimos, amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, agradecemos a Ti, ó Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, pessoas que têm ofertado nesta igreja, que têm entregue seus dízimos. Senhor, nós somos gratos porque é o Senhor que tem, ó Deus, trazido provisão a este lugar e mantido este lugar aberto. Ó Deus, e é com a generosidade do coração de cada um dos irmãos que nós temos, ó Pai, dia por dia podido fazer um pouco mais na obra do Senhor. E que o Senhor os abençoe de forma abundante, abençoe o trabalho e o fruto das mãos do trabalho de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, alguns avisos. Nossa programação semanal continua normal, tá? Quarta-feira, nossa reunião de oração. Domingo, pelas 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. E à noite, o nosso culto de adoração ao Senhor. No dia 13 e 14 agora de fevereiro, nós vamos colocar lá no nosso grupo da igreja que nós vamos fazer um acampa dentro com os adolescentes aqui na igreja. Vai ser o período do carnaval, né? Então, nós já estamos nos preparando já para fazer o acampa dentro. Pastor, o que é o acampa dentro? Acampa dentro, o seu jovem, o seu adolescente vai vir para cá, vai trazer o colchão, coberta, travesseiro, vai trazer a Bíblia, né, que é o mais importante. E se tiver uma barraquinha, traz a barraca, que pode acampar aqui aos redores da nossa igreja. Pode acampar, sem problema. Só que rapazes e moças vão ficar separados. Os pais não precisam se preocupar, que nós vamos estar na cola deles, igual o 007, né? Não vai ter problema quanto a isso. Então, os rapazes vão dormir em um lugar, as moças vão dormir em outro. Então, já anote aí na sua agenda. 13 e 14 de fevereiro. Nós vamos fazer aqui porque é o nosso primeiro acampamento. Como nossa igreja ainda é pequena e a gente ainda nem tem um grupo de jovens e de adolescentes, agora que nós vamos começar a trabalhar essa questão dos jovens e adolescentes aqui na nossa igreja, então o acampa dentro vai ser o pontapé inicial para que nós possamos começar o pequeno grupo com os nossos jovens e os adolescentes que nós já temos aqui na nossa igreja. Amém? Amém, pai? Amém? Adolescentes? Jovens? Amém? Então, vamos. Pastor, o que eu preciso fazer? Agora vocês têm uma missão para poder, é tudo gratuito. Não vai precisar pagar nada. O papai e a mamãe de vocês vai precisar mandar só um refrigerante por cada um de vocês
vão trazer um refrigerante. Cada jovem vai trazer um refrigerante. Esse é o único valor que vai ser pago. Amém? Então, qual a primeira missão que vocês vão ter para poder participar do Acampa Dentro? Trazer um amigo. 1 ou 2 ou 3, quem trouxer mais. Amém? Mas esse amigo que você for convidar, ele também tem que trazer um refrigerante. Senão ele vai beber o seu. Tá bom? Pode trazer 1, 2, só que eu preciso o quê? Eu vou trazer uma ficha, eu vou fazer uma ficha, quarta-feira, eu vou trazer essa ficha para cá para a igreja, e aí eu já vou começar a distribuir essas fichas para vocês preencherem, e os amigos também, porque eu preciso saber, até o dia, por ali para o dia 5, eu preciso saber quantos amigos virão. Tá bom? Tá ok? Combinado? Posso trazer 10? Pode. Pode trazer 2? Pode. Pode trazer 1? Pode. Mas a missão de cada um de vocês é trazer um amigo. Nem que seja um, mas trazer. E nós vamos fazer o nosso primeiro Acampa Dentro. Amém? Não vamos ter o carnaval fora, com outras igrejas esse ano, né? Nós fomos até convidados a participar com a segunda igreja presbiteriana, fomos convidados a participar com a igreja Esperança, fomos convidados a participar com a igreja presbiteriana Ágape, mas eu falei, não, nós vamos fazer, nem que sejam 2 dias só, mas nós vamos fazer o nosso lá na igreja. O ano que vem, se o nosso grupo de jovens tudo caminhar bem, o ano que vem nós vamos alugar um lugar e nós vamos fazer em outro lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos trabalhar para isso acontecer. Semana que vem é culto de ceia, de Santa Ceia. E eu queria convidar você a não perder o culto da semana que vem. Por quê, pastor? Porque a semana que vem, além de ser a Santa Ceia, eu vou trazer também um breve relatório financeiro da nossa igreja do ano de 2025. O relatório financeiro da nossa igreja vai estar fixado ali fora, tá? Ali na parede ali do hall de entrada, mas também eu vou apresentar brevemente, rapidamente, o relatório financeiro do ano de 2025. E eu quero dizer para você que está aqui, que talvez você ainda não entregou seu dízimo esse mês, irmão, entregue, porque esse mês eu vou dizer para vocês, se eu não me engano, salve engano, esse mês não entrou R$2.000 nessa igreja, não entrou. Então nós estamos assim, eu abdiquei do meu salário desse mês para pagar as contas da igreja. Então, olha só, uma igreja que tem quase 60 pessoas, claro que nem todas estão aqui, mas nós temos uma arrecadação muito baixa, muito baixa. Então, assim, o mês de janeiro para nós foi um mês muito ruim. Não sei se os irmãos gastaram demais no Natal e não previu o janeiro, né? Mas o ano passado, o nosso janeiro, engraçado, o janeiro de 2025 foi muito bom. O janeiro de 2026, a nossa margem está bem baixa. E nós estamos tendo dificuldade, nós não pagamos a internet da igreja, e não pagamos algumas coisas ainda que tem por pagar, né? E nós estamos aí enfrentando essa dificuldade. Então, se você está com o seu dízimo guardado, não guarde, entregue ele, deposite lá na conta da igreja, e eu creio que o Senhor vai te abençoar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo no Salmo, em Lucas capítulo 12. Vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 12.
E antes também de nós lermos o texto, vamos orar. Temos muitos irmãos que estão doentes, inclusive eu. Hoje, eu até, pela manhã, estive aqui na escola bíblica, eu falei para o Jorge, Jorge, eu não queria estar aqui hoje, meu irmão, porque eu estou muito gripado. Durante a semana, eu fui bater um veneno lá na minha casa, dar um combate, e não coloquei máscara. E aquele veneno atacou minha garganta, eu acho que até na minha imunidade. E de lá para cá, eu fiquei só mais debilitado. E eu passei uma semana assim muito ruim. E hoje, pela manhã, quando deu 8 horas, eu falei, meu Deus, já são 8 horas. Eu deitei cedo ontem, falei, eu vou deitar bem cedo para amanhã, eu dormi mais de 8 horas para amanhã eu estar disposto. Ixi, eu queria dormir mais 12 horas, irmãos. Aí deu 8 horas, eu falei, eu tenho que ir na escola bíblica. Levantei, ainda bem que o Jorge é que está fazendo essa parte da escola bíblica. Eu cheguei aqui, eu falei assim, Jorge, eu não queria estar aqui, mas estou. Então tem muitos irmãos que estão doentes, irmã Águida, toda a família dela, que são aqui da igreja. Hoje nós ligamos para eles, estavam enfermos. Eles até, na verdade, eles que mandaram mensagem, pastor, pediu o QR Code para mandar o dízimo deles, né? Mas aí a gente perguntou, como é que está, né? Tudo, ela falou, pastor, aqui em casa está todo mundo doente, ninguém vai no culto hoje. Eu falei, misericórdia, irmã. Está todo mundo enfermo, todo mundo gripado. Foi até o Wesley que falou, minha mãe não está conseguindo nem levantar. Eu falei, então vamos orar por eles. A irmã Silvania, o irmão Edmilson também, ligou para nós, faltando uns 10 minutos para começar o culto, falou que está muito mal. Semana passada eles não vieram também, por conta de enfermidade. Agora, novamente, o Mariotti e a Maria Clara também não estão bem, pediu oração para que a gente possa estar orando por eles, né? E tem mais gente que está enfermo também, que a gente vai estar orando, a gente não sabe aqui, mas com certeza deve estar passando por algum momento de aflição, de enfermidade, e nós vamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, pedimos em favor da tua igreja, do teu povo, daqueles irmãos que estão enfrentando problemas de saúde. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a eles neste momento, curá-los, sará-los, para que eles possam, ó Deus, se reerguer e logo estarem aqui conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que o teu Espírito dê força a eles neste momento e que eles possam experimentar, ó Deus, o agir, o mover do Senhor na vida deles. Nós oramos agradecidos e sabemos que o Senhor é um Deus de milagre, que faz poderosamente, e cremos que o Senhor irá fazer poderosamente na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Lucas 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 51. Lucas 12. É um texto muito grande, é um capítulo muito extenso, porém nós vamos ler o final dele, porque nós vamos conversar um pouco a respeito do que Jesus fala aqui nessa palavra. E ele diz assim, ó, cuidai-vos, que vim trazer paz à terra, é uma pergunta. Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão, quando vocês vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma,
e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. O interessante notar aqui nesse texto é que Jesus, eu vou até pegar uma versão aqui mais atual, para a gente ter um entendimento do que Jesus quis dizer aqui nesse texto. NVT, eu vou pegar uma versão NVT, que é uma versão mais atualizada, e aí nós vamos ver o que Jesus quer dizer com esse texto para nós hoje. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Essa é uma versão mais compreensível, né? Mais fácil de compreender. Não. Eu vim causar o quê? Divisão. Nós estamos vivendo um tempo de muita divisão. Sim ou não? E uma das coisas que tem tirado a minha paz, para falar a verdade para vocês, é a questão política que nós estamos vivendo hoje no país. Não pela questão política em si, porque eu acho e creio firmemente que a igreja ela tem que discutir essas coisas. Nós somos cidadãos, e como cidadãos é pertinente a nós discutirmos as coisas que diz respeito à governança do nosso país. Mas isso tem tirado a minha paz. Essa questão da política no nosso país tem me tirado a paz. E muitos falam assim, mas quando eu falo assim, irmãos, né, eu recebi tanta mensagem essa semana desse trem do Nicolas Ferreira que vocês não têm noção. Vídeo. Gente crente, descrente, mandando para mim, e como se o Nicolas Ferreira fosse o Messias Salvador do nosso tempo. Para deixar bem claro para vocês, eu sou um pastor que voto só em candidatos da direita. Eu não voto em gente da esquerda, nunca votei. Né? Tenho aversão à esquerda. As ideologias que a esquerda prega, elas são malignas. Mas nenhuma dessas duas ideologias representa o Evangelho. Porque tanto a direita tem coisas boas e tem coisas ruins. A esquerda, algumas coisas que a esquerda no passado conquistou foram boas para o trabalhador brasileiro. Algumas conquistas que a esquerda teve no passado, elas foram boas no ambiente político. No ambiente ideológico, não. Aborto, casamento homoafetivo e outras coisas mais, nós não devemos comungar com isso. Mas o que nós temos que ter em mente é que nem direita e nem esquerda representa o Evangelho de Jesus. Nós não podemos sintetizar ou até deturpar o Evangelho para atender agendas políticas. Por isso, o meu descontentamento, né? Estou igual você, viu, Jorge? O meu descontentamento com a questão de qualquer político que atende às nossas exigências como seres humanos,
as nossas formas de pensar, eles se tornam como semideuses para nós, ou como libertadores, ou como salvadores, e eles não são. E aí nós impregnamos a figura de Jesus nessas figuras, e não são. Eles usam o nome de Deus para poder o quê? Atrair a igreja. Olha, uma das premissas da Reforma Protestante, lá em 1517, foi o quê? Separar a igreja do Estado. Martinho Lutero disse que a igreja não poderia estar misturada ideologicamente, politicamente, com o Estado. E é o que nós temos visto hoje. A igreja evangélica está atolada até o pescoço na política. E ai de quem falar dos bezerros de ouro que alguns levantam. Aí, por exemplo, se eu falo do Nicolas ou do Bolsonaro, eu sou petista. E se eu falo do Lula e da esquerda, eu sou bolsonarista. Entende como as coisas estão difíceis? Como está difícil? Então nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo separadas por isso. Temos amigos de anos e anos que não conversam mais um com o outro. Temos familiares que não visitam a casa do outro por causa do espectro político que cada um pensa, cada um acredita. E hoje, mais do que nunca, nós temos visto o quê? As pessoas brigando por isso, divididas por isso. E Jesus, aonde está em tudo isso? O nosso Senhor, aonde está em tudo isso? Esse texto que nós lemos, ele vai mostrar 3 pontos, como eu quero ser muito rápido aqui para nós, que nós precisamos aprender a respeito desta fé que nós professamos, que é o cristianismo. Primeiro ponto que eu quero ver com vocês e dizer para vocês, e que eu vejo dentro desse texto aqui, é que o reino de Deus, ele confronta as falsas expectativas de paz. O reino de Deus confronta as falsas expectativas de paz. Pastor, por que que o senhor está falando que o reino de Deus confronta as falsas expectativas de paz? É porque muitas vezes, até mesmo quando nós nos convertemos, o que apresentam para nós, ou como apresentam a fé para nós, é assim: venha Jesus, que você não terá mais esses problemas. Venha Jesus, que os seus problemas estão todos resolvidos. Eu costumo dizer que é o evangelho tabajara, né? Todos os seus problemas acabaram. Se você andar com Jesus, você não vai encontrar percalços na vida. Sua vida financeira vai bem, sua vida familiar vai bem, no seu trabalho, a sua profissão, tudo vai bem. Você não vai ficar doente, você vai ser sempre uma pessoa sadia, você vai ser pleno, se você vir a Cristo. Só que a fala de Jesus aqui para nós diz o contrário. O que Jesus diz no verso 51? Ele diz assim: olha, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Você já prestou atenção que a grande maioria dessas igrejas tem aberto hoje, essas church, né? As paredes pretas que o povo fala. O símbolo é um coraçãozinho, sempre é um coraçãozinho, né? A igreja do coraçãozinho.
Então você passa a ver, não sei o que church, o símbolo é um coraçãozinho. Não sei o que church, o símbolo é um coraçãozinho. Por que isso? Eu tenho um amigo que ele pastoreava uma igreja muito conhecida aqui em Rio Verde, e ele saiu dessa igreja tem mais ou menos um mês. E ele está abrindo uma church dele. E aí, é meu amigo, não tenho nada, né? Apesar de pensar diferente teologicamente, totalmente diferente dele, ele é meu amigo, conheço há muitos anos, então sigo ele nas redes sociais. Mas quando ele colocou o símbolo lá da nova igreja dele, qual o símbolo? Um coraçãozinho. Porque as pessoas têm a ideia de que Jesus, ele é só amor. Apesar de que o atributo de amor é atribuído realmente a Deus. E Jesus realmente ama. Jesus realmente nos ama. Olha, como não nos amaria se ele deu a sua vida por nós, para nos salvar? Se isso não é amor, o que é? Realmente, Jesus é amor. Só que Jesus, ele traz um discurso duro aqui para o povo. Ele fala assim, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Ele faz uma pergunta. Só que é uma pergunta retórica, que ele mesmo responde. Não vim, não. Ele é uma exclamação, não, eu não vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Ele mesmo responde, ele vai dizer, eu vim causar divisão. Olha só, que palavra dura, eu vim causar divisão. Verso 52, de agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. Será que uma afirmação como essa do próprio Jesus não é chocante para nós? Porque as pessoas conhecem o Jesus do coraçãozinho. Paz e amor. Não. Ele faz uma pergunta chocante para aquelas pessoas. Eu vim trazer divisão. Eu vim trazer separação. Eu vim trazer rompimentos. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando com homens judeus. Apesar de que quem escreveu o livro foi Lucas. Lucas era médico. Lucas não foi apóstolo direto de Jesus. Não era dos 12. Lucas estava escrevendo para um novo convertido. Né? Tanto o livro, o Evangelho, como o livro de Atos é uma continuação de Lucas. Lucas estava escrevendo para Teófilo, que era um greco-romano, um homem piedoso, mas que havia conhecido a Jesus, mas não sabia muito a respeito de Jesus, ele queria saber mais de Jesus. E Lucas, como médico e historiador, Lucas então escreve a Teófilo o Evangelho e escreve o Atos dos Apóstolos, a Teófilo. Mas Lucas não escondeu em momento nenhum as dificuldades que o Evangelho apresenta. Irmãos, uma das piores coisas que nós podemos fazer, talvez, é esconder a verdade do Evangelho para vocês. Doar um Evangelho de facilidades.
mostrar um evangelho que só acalenta coração. Não, o evangelho também faz o quê? Ele destrói nossas convicções. O evangelho quebra os nossos pressupostos e nos mostra quem nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que nós todos estávamos longe de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados. Por que Jesus então está falando que ele veio trazer divisão? Ele estava falando para homens judeus. Primeiro, porque o judeu achava que o Messias era um político. Que o Messias viria para trazer conciliação, paz, estabilidade nacional para Israel. Era o pensamento do judeu. Olha, quando o Messias vier, tudo vai ficar bem. O nosso país vai mudar. As coisas economicamente vão caminhar. Essa é a esperança, irmãos. Por isso a minha briga em relação à política é essa. É claro que o meu desejo é que o nosso país, o Brasil, ele cresça, ele prospere, ele esteja na mão de bons homens. Mas nós temos que nos lembrar que esses homens que governam, eles são homens falhos. Que eles pecam, que eles mentem, que eles não cumprem aquilo que eles prometem muitas vezes. Então a expectativa do judeu era que o Messias, que o Cristo viria para trazer uma estabilidade nacional e tirar o quê? O povo da mão, da garra do Império Romano. Nos parece um pouco com o que nós estamos vivendo? Nós precisamos ser tirados da garra do partido das trevas. É a luz contra as trevas. Nós estamos vivendo essa loucura. E aí, então Jesus vai mostrar para aqueles homens que o reino de Deus não se adapta às estruturas do mundo, das ideologias do mundo, do pensamento do mundo, das intenções do nosso coração humano. Não. Jesus, então, ele vai continuar dizendo: olha, eu vim trazer divisão. Então terão 5 numa casa, 3 serão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ah, mas Jesus não é amor? Jesus veio para trazer unidade, veio para trazer unidade. A primeira unidade, e a essencial e a principal unidade que Jesus veio trazer para o homem era a reconciliação de um homem caído, pecador, com Deus Santo. Mas no que diz respeito à nossa vida aqui, nós vamos ter o quê? Pessoas contra nós. A igreja nada na contramão do pensamento do mundo. Não sei aqui quem já assistiu a série The Chosen. Alguém já assistiu? Aquela série lá, The Chosen. No começo, na primeira temporada até gostei. Depois eu não gostei muito, porque o Jesus é muito paz e amor. Na segunda em diante eu já não gostei muito. Porque o Jesus é um Jesus que não confronta. É muito church, né? Mas a abertura da série The Chosen é interessante. A abertura. Porque mostra um cardume de peixe, todos aqueles peixes nadando numa só direção. E assim éramos nós. Nós somos um cardume que estávamos
nadando todos nós em uma só direção. Mas de repente um daqueles peixes encontrou algo que mudou ele, mudou a cor dele e mudou a direção dele. E aí então ele começou a nadar na direção contrária ao cardume. E de vez em quando aquele peixe que mudou a direção dele, de nado, ele tocava em um outro peixe e aquele outro peixe também mudava de cor e mudava de direção do nado. E então ele começou a tocar. Foi isso que Cristo fez conosco. Estávamos perdidos, todos pensando da mesma forma, nadando na direção que todos nadavam, na direção da perdição, mas um dia, um desses peixes tocou em nós. O primogênito de toda a criação tocou o seu coração. E ele é Jesus. E ele mudou a rota da sua vida, a direção da sua vida. Você começou a nadar em uma direção contrária. Então, irmãos, a nossa rota é diferente da rota deste mundo. Direita e esquerda não satisfazem os desejos que só o Evangelho, só a constituição do reino oferece a nós. Por isso Jesus vai dizer assim, olha, ao verso de número 53. Vocês vão ter paz com a família de vocês. É o evangelho da facilidade. O verso 53 diz assim: o pai ficará contra o filho, e o filho contra o pai. O pai crente que mudou o pensamento, que mudou a rota do seu nado, da sua caminhada, que fez a conversão. O que é a conversão? É uma curva em 180 graus. Você convergiu, você mudou a rota. Isso é conversão. Então, você mudou a rota. O filho ficou contra o pai. Ou é o filho que mudou a rota e o pai ficou contra ele. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que se tornaram cristãs e os pais abandonaram. Isso é muito comum no Oriente Médio, onde a religião muçulmana é muito forte. E onde, quando alguém da família, algum familiar, se converte ao cristianismo, ele é totalmente escorraçado da família, se não morto pelos próprios parentes. É esse rompimento que o Evangelho traz. Nós não precisamos, irmãos, ficar brigando por política, porque nós já temos uma briga, uma luta espiritual. Nós já temos inimigos demais para batalhar, para arrumarmos ainda mais inimigos. Nós temos a carne que nos atormenta. Martinho Lutero até dizia que o nosso corpo é um caixão, que nós vivemos nele, não temos como sair dele a não ser quando Deus chama. Nós estamos presos a esse corpo. Nós temos uma luta diária contra as nossas vontades, os nossos querer, os nossos pensamentos, os nossos pecados, as nossas fraquezas que nos rodeiam todos os dias. Nós temos uma guerra contra o diabo, porque a vossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades deste mundo tenebroso. O diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando a quem tragar.
Olha as guerras que nós temos. Nós temos a nossa guerra de pensamento ideológico, porque a constituição daquilo que pensamos como projeto de vida vem do céu, não vem daqui. A nossa Constituição diz que se alguém bater numa face, nós temos que dar a outra. A nossa Constituição, de onde nós somos e de onde nós devemos tirar os exemplos da nossa vida, diz: olha, se o teu irmão falar alguma coisa contra você, ore por ele, perdoa o teu inimigo. Se alguém te tirar a capa, te roubar, dê a ele também a túnica. Como é que faz? A nossa Constituição é radical. O Evangelho, a palavra de Deus é radical. Jesus é radical. Ele vai continuar dizendo: olha, a mãe contra a filha contra a mãe. Já pensou? Chegar um dia, sua filha falar: mãe, eu não quero falar, enquanto a senhora for uma mulher cristã, eu não falo com você. Já imaginou isso? Um filho fala isso para o pai? Ou então a mãe chegar na filha e falar: olha, minha filha, enquanto você não negar esse Jesus, ou essa fé, você não pisa mais na minha casa. São as guerras, são as batalhas que Jesus deixou para nós, e que nós vamos enfrentá-las. Talvez não você, mas muitos dos nossos irmãos vão enfrentar essas lutas. Mas nós temos as nossas lutas, as nossas guerras. Jesus continua dizendo: a sogra contra a nora. Isso aqui já é quase que normal, né? Sogra com nora. E a nora contra a sogra. Brincando, né, irmãos? Mas tudo isso engloba o quê? A fé, o pensamento diferente, a mudança de rota, a mudança de mente. Aquela mudança de mente que Paulo vai dizer: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo. Romanos 12. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Olha, não precisa mais de sacrifício de boi, nem de vaca, nem de cordeiro, nem de pomba. Agora vocês são sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que nós estamos fazendo aqui. E não fiquem parecidos, e não vos amodeis com este mundo. Olha, desassocie a vida de vocês deste mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós estamos desassociados dos pensamentos que esse mundo traz, que esse mundo oferece de bandeja para nós, e que muitas vezes, eu falo assim, porque eu já vi, muito crente engole. O Rodrigues agora está indo para a faculdade. Falei para ele: meu filho, se prepara. Você vai estar num ninho de cobras. E ainda mais que ele vai fazer humanas, ainda é pior ainda. Pensamentos anti-Deus. Pessoas que vão, como Pedro diz lá na sua primeira carta, vão perguntar a ele a razão da fé dele. E ele vai ter que ser o peixinho da abertura do The Chosen. Mudar de rota. Pensar diferente. Mostrar que é diferente. Em meio às chacotas, às piadas, em meio às pessoas até mesmo rejeitarem a presença dele em sala de aula. Essa divisão que o Evangelho traz. Então Jesus se voltou, verso 54, para a multidão e disse:
Quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover, e tem razão. Quando sopra o vento, dizem, hoje vai fazer calor, e assim ocorre. Jesus, olha o que Jesus chama o povo de quê? Hipócritas. Hipócritas. Sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Queridos, nós precisamos saber interpretar esse tempo que nós estamos vivendo. Se nós queremos guardar a nossa fé, nós precisamos entender esse tempo que nós estamos vivendo. O grande problema é que muitos crentes têm se misturado com os padrões que o mundo tem oferecido. E esse é o segundo ponto. A incapacidade espiritual de discernir o tempo da visitação de Deus. Nós precisamos discernir os tempos. Você tem que ser um exemplo nos lugares aonde você vai. Mesmo que isso lhe custe ser separado, ser rejeitado. Você precisa discernir aquilo que as Escrituras requer de você como um cristão, mesmo que isso lhe custe alguém que você tanto ama não mais falar com você. Por isso que a verdade que Jesus oferece para nós, ela é libertadora. Porque a verdade de Jesus, ela não tem lugares escuros. As verdades de Jesus não mostram caminhos alternativos, não. A verdade de Jesus, ela é reta, ela é clara, ela é objetiva, e ela nos mostra tanto o ônus como o bônus. Olha, para me seguir tem um ônus. Qual ônus? Quem quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quer ser meu discípulo? Jesus está perguntando para você hoje. Quer ser discípulo de Jesus? Negue a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Ele não termina aí, né? Ele continua dizendo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, irmãos, implica essa cruz quer dizer também pessoas que nos rejeitam. Essa cruz, no peso dessa cruz está incluso a rejeição das pessoas. No peso dessa cruz está acrescido você muitas vezes não ser bem-vindo em alguns lugares. Não porque você é uma má pessoa, mas porque você nada na contramão do pensamento desse mundo. Terceiro e último ponto que nós vamos ver é que nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que o nosso coração tem que estar colocado e posto na esperança da vinda de Jesus e do juízo dele contra esse mundo. Olha, ele vai usar uma metáfora.
Jesus vai usar uma metáfora jurídica do verso 57 ao verso 59. Olha o que ele vai dizer. Por que não decidem por si mesmo o que é correto? Ou o que é certo? Quando você e seu adversário estiverem a caminho no tribunal, procurem acertar as diferenças antes de chegar lá. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial que o lançará na prisão. Eu lhes digo, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Por que Jesus usa essa metáfora, essa forma figurativa de falar com eles? Reconcilia-te com teu amigo no caminho. Ou seja, paga a dívida que você tem com essa pessoa no caminho. Talvez, irmãos, vocês tenham dívidas aqui a serem pagas. E vocês estão protelando em pagar essas dívidas. Pensa aí, talvez, numa pessoa que há anos você não conversa, ou que você ofendeu essa pessoa, você foi ofendido por essa pessoa, e talvez você está afastado dessa pessoa. Isso é muito sério. Nós precisamos, até mesmo na igreja, talvez um irmão está arranhado com outro irmão por causa de alguma situação. Jesus está usando essa metáfora porque lá naquele tempo as pessoas elas conversavam para negociar suas dívidas. Olha, eu não tenho como pagar, mas me dá um tempo, me ajuda aí, me dá um desconto, me ajuda aí, para que eu não seja preso, não me entregue ao juiz, não me leve à justiça. Havia isso naquele tempo. A gente sabe que existe hoje também. Mas aí, aquelas pessoas, elas podiam conversar uma com as outras de forma informal, para que aquela causa levada ao tribunal não fosse para frente, e aquele credor pudesse chegar diante do juiz e falar, olha, eu estou perdoando a dívida dele, eu vou esperar um pouco mais para ele me pagar. Jesus aqui, ele usa essa metáfora para nos fazer pensar quem nós estamos devendo. Quem nós precisamos pagar? Olha, nós precisamos, irmãos, discernir isso. Porque está chegando o tempo do Senhor, o dia do Senhor. A grande pergunta que eu faço para você é, você está preparado para o grande dia do Senhor? Você está preparado para isso? Você está preparado para ter um encontro com o Deus que criou todas as coisas? Não estamos sabendo discernir os tempos. Estamos vivendo a vida comunitária de igreja, muitas vezes, uma vida tão patética, né? Não temos mais vontade de vir ao culto. Temos mais vontade de fazer nada. Hoje é difícil organizar um conselho da igreja. Hoje é difícil encontrar homens que queiram ser presbíteros e diáconos. Antigamente, caía da árvore. Hoje, a gente tem que pegar no laço. Porque as pessoas estão perdendo essa alegria. E Davi vai dizer isso lá no Salmo 51, que isso acontece. Davi vai dizer assim, Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Essa alegria precisa ser renovada. Nós sairmos de casa de forma alegre, feliz, para cultuarmos ao Senhor. Porque o dia do Senhor está chegando. E se nós não consertarmos, como Jesus diz, olha, vocês vão pelo caminho, se vocês não consertarem, cuidado que vocês vão ser presos e vocês não vão sair de lá.
Está vendo que o Evangelho, ele não é só adocicado? O Evangelho, ele é amargo, ele nos faz refletir, ele nos faz pensar, ele nos faz mudar as rotas da vida, ou a rota da vida. O Evangelho nos faz sermos pessoas que andam na contramão desta vida e deste mundo. E eu vou trazer 3 aplicações práticas para nós. Já estourei um pouco tempo, mas só mais 5 minutinhos aí eu creio que vocês vão aguentar. Hein? Primeira aplicação que nós podemos trazer dentro desse texto para nós. Não confunda o Evangelho com conforto social. Não é. Quer ser cristão, irmão? Prepare-se para andar desconfortável nesse mundo. Quer ser cristão? Vai exigir preço. Seguir Jesus pode custar aceitação, relacionamentos, status. O reino de Deus não negocia a verdade para manter uma falsa paz. Não. Você está preparado para isso? Amém? Ou não amém? Então, primeira aplicação, não confunda o Evangelho com conforto social. Segunda aplicação que nós podemos fazer desse texto para as nossas vidas é, nós precisamos discernir o tempo. É uma responsabilidade espiritual. Deus continua falando, chamando, confrontando. Ignorar isso não é neutralidade. O Evangelho continua falando, nos mostrando o caminho. Tanto é que o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías capítulo 56, no verso 6, ele vai dizer assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda é tempo de buscar o Senhor, ainda é tempo de invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto. Terceira aplicação que nós podemos fazer dentro desse texto é, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é tempo, nós estamos vivendo, ainda é tempo de reconciliação. Amém? Ainda é tempo de reconciliação. O caminho ainda está aberto. Deus ainda está chamando a reconciliação. Deus nos chama à reconciliação. A graça ainda chama à reconciliação. Mas nós não devemos nos esquecer que o tribunal está vindo. Que o tribunal é inevitável. O tribunal de Cristo é inevitável. Mas eu quero dizer para você que foi comprado, lavado, santificado, escolhido, eleito por Deus. Você vai estar nesse tribunal apenas para receber o seu prêmio, a sua premiação. Porque o seu pecado, se você crê nesse Jesus Salvador, nesse Jesus que já te resgatou, nesse Jesus que já perdoou a sua dívida. Ah, meu irmão, eu quero dizer para você que esse tribunal para você vai ser um tribunal de muita alegria, um tribunal de muito regozijo. O dia do Senhor será um momento de muita festa para nós, que estamos esperando esse Cristo, que estamos esperando ansiosamente
pela descida do nosso Mestre, porque Ele já nos perdoou, já nos salvou. E Ele vai te sustentar até aquele grande último dia. Amém? Que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas. Possamos viver a verdade do Evangelho todos os dias. Em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Gratos pela Tua bondade. Gratos pelo Teu perdão, Pai. Que não pensemos como esse mundo pensa. Que a nossa mente seja transformada pelo poder do Evangelho que muda as nossas vidas. Sabemos que vamos viver nesse mundo onde as pessoas, ó Deus, muitas vezes irão nos rechaçar, irão nos odiar, irão nos matar, irão falar contra nós, mas, ó Pai, nós amamos o Senhor e a nossa vida é por amor ao Senhor. O nosso viver é por amor ao Senhor. Se respiramos, se existimos, se nos movemos, a Tua palavra diz que em Ti, ó Pai, é por Ti que nós fazemos todas essas coisas. O Senhor é o Deus da nossa vida. É o Teu reino que é o nosso reino. Nós somos cidadãos dos céus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Estamos aqui hoje, Pai, agradecidos a Ti, porque o Senhor nos salvou. Um dia o Senhor nos encontrou no caminho aonde nós estávamos jogados, sujos, maltrapilhos, perdidos. Mas o Senhor passou pelo caminho, olhou para nós, com um olhar de compaixão, com um olhar de graça e misericórdia. E o Senhor nos colocou no colo, nos carregou, nos deu vestimentas novas, colocou um anel no nosso dedo, trocou as sandálias do nosso pé, limpou o nosso coração, abriu nossa visão, cativou a nossa mente, mostrou a Tua verdade e nos libertou do cativeiro desse mundo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja, pelos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa, estão enfermos. Guarda esta igreja, Senhor. Que nós possamos, neste ano 2026, crescer para a glória do nome de Jesus. Expandir para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor ensine cada um aqui a viver para Ti, por Ti e para Ti. E abençoe cada um no seu lar, na sua vida comum do lar, no trabalho, onde estiverem. A bênção do Senhor esteja sobre a vida dos nossos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Antes de nós sairmos, nós temos uma irmã que nos visita, está no fundo ali. Você fique de pé para a gente conhecer. É a primeira vez aqui no Pão da Vida? Seja muito bem-vinda no nosso meio, né? Receba aí um abraço, um presente, já deu, né? E que você possa voltar mais, esteja conosco aqui em nome de Jesus, nessa humilde igreja. Amém? Deus te abençoe. Vocês estão todos em liberdade, amém? Deus abençoe.